Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 23 de dezembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 57 ao 66. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da Missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Às vezes você pode até pensar: mas por que todo início de pregação o Paulo faz esse pedido? É porque é importante, irmãos. E vocês podem ter certeza que, se inscrevendo, fazendo todas essas coisas, vocês vão estar ajudando muito a nossa missão. Porque enquanto mais likes, enquanto mais inscritos tiver o canal, mais o YouTube ele entende que esse canal é importante, e assim o próprio sistema do YouTube vai compartilhando e vai me ajudando a espalhar essa pregação. Então, eu conto com vocês para que a mensagem do Senhor possa cada dia alcançar mais vidas. Nós meditamos durante toda essa semana, o 3º domingo, a 3ª semana do Advento, é a semana da alegria. E o Evangelho de hoje, ele vai falar sobre a alegria. E eu ouvi, alguns anos atrás, uma pregação maravilhosa de um sacerdote que falava sobre esse Evangelho e nos levava a meditar sobre o dom da alegria, mas uma alegria que vai além, a verdadeira alegria daqueles que se alegram com a alegria dos outros, daqueles que ficam felizes com a felicidade dos outros, daqueles que louvam a Deus quando os outros estão louvando. Então, eu queria partilhar isso hoje com vocês, para que, fechando essa semana da alegria, nós possamos, nesse tempo do Advento, saber que nós somos chamados para alegrar
não somente com as nossas vitórias, mas alegrar também com as vitórias e conquistas dos outros. Isabel, então, ela dá à luz a João Batista, aquele menino, e os vizinhos, os parentes, quando eles ficaram sabendo da notícia e da maneira que Isabel concebeu João Batista, todos se alegraram com ela. Se alegraram porque viram a misericórdia que o Senhor teve com Isabel e com Zacarias. Aquele casal, por não ter filho, eles eram considerados como indignos, como se houvesse um pecado grave e o peso do Senhor estava sobre eles. E era como uma maldição não ter filho. E o Senhor então deu a Isabel e a Zacarias esse filho, esse grande profeta. Então todos se alegraram. Se alegraram porque o Senhor foi misericordioso. Nós, todos nós, batizados, nós precisamos aprender a nos alegrar com a alegria dos outros. Nós precisamos, irmãos, porque se há algo que o inimigo usa muito, é a inveja, a ganância. Quantas pessoas você pode conhecer alguém, ou você pode estar vivendo essa situação também, de pessoas que, ao invés de se alegrarem com a conquista do vizinho, de alguém da família, a pessoa fica triste, a pessoa fecha a cara, ela não consegue ter prazer com a felicidade dos outros. E isso é uma doença, porque as pessoas que agem assim, elas vão se destruindo por dentro. Veja bem, os vizinhos e os parentes de Isabel e Zacarias, quando ouviram dizer das maravilhas do Senhor, eles se alegraram com ela. Eles foram participar daquele momento único da vida de Isabel. Eles foram agradecer a Deus. E nós então somos chamados a viver assim. Quando alguém da nossa família recebe uma graça, uma bênção, um milagre, uma promoção no trabalho, uma conquista, uma vitória, nós somos chamados a nos alegrar com essa pessoa. Porque quando nós nos alegramos com as vitórias dos nossos irmãos, vai acontecer a mesma coisa quando nós tivermos vitória. Os outros vão também se alegrar conosco. E essa alegria é uma alegria reconhecendo a misericórdia de Deus, irmãos. Porque as nossas vitórias, as vitórias das pessoas próximas de nós, elas só acontecem pela misericórdia de Deus. Às vezes, você está esperando uma resposta que a sua não chegou ainda, mas do seu irmão chegou, do seu parente chegou, do seu vizinho chegou. Então se alegre, não fique triste, pensando por que o Senhor atendeu ele e não me atendeu. Mas se alegra por saber que o Senhor, Ele ouve. E se a vitória do seu irmão, do seu vizinho chegou, a sua também vai chegar. E quando nós nos alegramos com as vitórias dos outros, nós estamos abrindo o nosso coração para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus. Todos foram ali celebrar aquele momento. Todos foram ali presenciar aquele grande milagre. Tem pessoas que não conseguem ver o outro feliz e acabam achando motivo para criticar, até para debochar. Tem pessoas que não são gratas com aquilo que têm e ficam desejando o que o outro tem. Mas pessoas assim
perdem um grande tempo, desperdiçam o valor do tempo, porque ao invés de ter inveja do que o outro tem, nós somos chamados para louvar, para agradecer a Deus por aquilo que Ele nos deu. Porque à medida que nós louvamos e agradecemos, a graça dele está sobre a nossa vida. Então, meus irmãos, nessa terceira semana que se encerra do Advento, o Senhor nos chama para a alegria, para o louvor, para aprendermos a exaltar o nome do Senhor pelas respostas, pelos milagres que os nossos irmãos conquistam. Porque tudo vem do Senhor, tudo é dele e acontece no seu tempo. E se aconteceu na vida de alguém que você conhece e ainda não aconteceu na sua, não é porque Deus não está te ouvindo, é porque Ele vai agir no tempo certo, no tempo oportuno. É só nós olharmos Isabel e Zacarias, que conceberam João Batista já na velhice. Mas o milagre aconteceu e todos foram se alegrar. E algo maravilhoso que acontece é que desde o dia que lá no templo nós meditamos sobre isso, o anjo falou com Zacarias que eles iriam ter um filho. Zacarias duvidou e o anjo do Senhor então disse para ele que ele ficaria mudo até o dia do nascimento do menino. E Zacarias então não conseguiu falar durante todo o tempo de gravidez de Isabel, até que chegou o dia da criança ser apresentada no templo para ser circuncidado, conforme o costume do povo de Israel. E aí então, eles perguntaram o nome, mas eles acharam que a criança receberia o nome de Zacarias, o nome de seu pai. Mas Isabel fala, não, ele vai se chamar João. E aí então as pessoas vão perguntar a Zacarias. E Zacarias então pede uma tábua e escreve, João é o seu nome. E confirma aquilo que Isabel tinha falado. E quando isso acontece, imediatamente Zacarias começa a falar e começa a louvar a Deus. Zacarias viveu meses difíceis, mas ele pôde ver a grandeza do poder de Deus e pôde se alegrar com a sua esposa, e todos ali se alegraram, porque viram a mão de Deus agir, porque viram o poder de Deus se manifestar. Sabe, irmãos, nós não podemos desejar o mal para o nosso próximo. Nós temos que renunciar à inveja. Nós temos que renunciar essa coisa de querer o que o outro tem, de querer ser o que o outro é. Não, nós não somos chamados para isso. Eu sou chamado para ser eu, Paulo. Você é chamado para ser você, dentro das limitações, das condições de cada um. E quando nós entendemos o nosso chamado, entendemos quem nós somos, e passamos a louvar a Deus, e passamos a glorificar o Senhor por tudo que Ele faz por nós, e por tudo que Ele faz pelo nosso próximo, nós estamos atraindo a bênção de Deus para nós. Não seja invejoso. Não fique preocupado e só medindo a sua vida pelaquilo que os outros têm, mas meça a sua vida pela sua relação com Deus, pela sua intimidade com o Senhor. E olhemos para Jesus, porque Ele é o nosso exemplo de humildade. Ele é o nosso exemplo de amor pelo próximo. E não podemos esquecer
o que a palavra de Deus nos ensina. Se nós somos fiéis no pouco, Ele vai nos dar mais. Meus irmãos, essa cura precisa acontecer na nossa vida, porque muitas pessoas acabam querendo mostrar para os outros que tem aquilo que de verdade não tem. Quantas pessoas até fazem dívidas para tentar mostrar para o vizinho que tem alguma coisa, que tem melhor do que o outro. E essa necessidade de mostrar que tem vai fazendo as pessoas entrarem em dívidas. Essa necessidade de querer aparentar algo que não é, só prejudica a própria pessoa que está agindo assim. Mas quando nós olhamos para nós, entendemos que nós somos reflexo de Deus e que a nossa vida está nas suas mãos e que nós conseguimos nos alegrar com as vitórias dos outros, aí sim a graça de Deus vai começar a acontecer na nossa vida. O evangelho de hoje termina assim no versículo 66. Todos que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. As pessoas pensaram isso diante do grande milagre que aconteceu. Do milagre do nascimento e também desse milagre de quando Zacarias por esse tempo ficou mudo e depois ele voltou a falar. A mão do Senhor estava sobre a vida de João Batista, ainda no ventre de sua mãe. Por isso, nos alegremos. E algo maravilhoso, as mães, às vezes até mulheres que queriam engravidar e não conseguiam, não estavam tristes com o filho que Isabel teve. As outras mães não ficaram tristes por não terem sido elas as escolhidas. O contrário, todos os vizinhos e parentes se alegraram e fizeram uma grande festa. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, diante dessa palavra tão forte, eu quero entregar a minha vida e a vida de cada irmão que está nesse momento conosco. Eu creio, Senhor, que o inimigo, ele lança armadilhas contra nós todos os dias. E uma das grandes armadilhas de Satanás é essa: é tentar colocar rancor, inveja, para que assim nós não possamos cumprir a nossa missão, que é de nos alegrar com aqueles que se alegram. Mas, Senhor, que possamos agir não segundo a vontade do inimigo e não segundo a vontade humana, mas que possamos ser guiados pelo Espírito Santo. Sim, Senhor, cura-nos, liberta de toda inveja, de todo desejo e cobiça de querer ter o que o outro tem, e dá-nos um coração que possa se alegrar com as vitórias dos outros. Porque à medida, Senhor, que nós nos alegrarmos com a conquista dos nossos irmãos, nós vamos estar nos preparando para receber tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.